Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, Letícia Lobos, com a disciplina de redação das turmas dos primeiros anos. Bom, já peço aqui desculpas, mas na verdade eu achei melhor assim, tá certo? Hoje eu não fiz um slide, eu tô aqui tentando fazer um vídeo com o áudio da minha voz do livro de vocês, porque assim, no 12º período a gente iniciou, tá aqui, né, ó, o artigo de opinião, né? A nossa atividade foi sobre esse texto aqui, no lugar do outro. Tá aqui, ó, as atividades que eu passei, tá certo? 12º período, tá certo? Então, quem assistiu a videoaula, quem assistiu o slide da videoaula, viu lá o que é um artigo de opinião, quais as suas características, qual a finalidade de um artigo de opinião, tá certo? Que o nome já está dizendo, é a sua opinião, é a sua visão, é o que você acha sobre determinado assunto, né? Na nossa atividade do 12º período foi essa questão de se colocar no lugar do outro, tá certo? Que foi um texto sobre essa psicóloga, Roseli Sayon, onde ela tratava dessa questão. E a nossa atividade era sobre isso, né? A opinião dela, a visão dela sobre esse assunto, que é a questão de se colocar no lugar do outro, que nem todo mundo tem essa característica de se colocar no lugar do outro. Enfim, voltando aqui para o nosso 13º período, que é o que interessa, né? Que o nosso 13º período vai do dia 16 de novembro ao dia 30 de novembro. E a gente continua ainda essa questão do artigo de opinião, tá certo? Quando vocês forem lá no livro de vocês, a nossa atividade, ela vai dizer que é da página 243 a 244, tá certo? Aliás, perdão, 243 a 240, tá bem aqui, ó. 245, tá certo? Então, lá na atividade de vocês do 13º período, eu vou pedir que vocês leiam esse texto, pessoal, ó. Tá bem que tá dando pra ver bem direitinho, né? Um texto onde tem o nome. Lá em cima, hora de escrever, o trabalho infantil é proibido no Brasil, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é chamado de ECA. E quando o trabalho consiste em participar de uma novela, de uma televisão, de uma peça de teatro ou de uma propaganda da TV, a lei deve valer também para esses casos. Lei a seguir parte de uma reportagem sobre o assunto. Então, pessoal, antes de fazer a atividade, que dessa vez no 13º período vocês irão produzir, ou seja, em outras palavras, fazer uma redação, vocês vão ler esse textinho aqui, tá certo? Crianças sem esperança. Ex-atores mirins compartilham em seminário as dores e delícias da experiência. Judiciário cobra regulamentação do trabalho infantil artístico. Esse texto, pessoal, vai ter assim, alguns depoimentos, né, sobre esse assunto. Então, assim, vocês irão produzir um artigo de opinião sobre esse tema. Bem aqui na página 244, foi o que eu coloquei lá para vocês na atividade, tá certo? Escreva um artigo de opinião sobre o trabalho infantil artístico. Ao produzir seu texto, utilize as notações que fez durante o debate realizado. Que a gente não fez isso, né? Mas eu coloquei lá que vocês irão produzir um artigo de opinião. Aí eu coloquei, abre aspas, o trabalho artístico infantil, tá certo? Então, qual a sua opinião? O que é que você acha sobre isso? Vocês acham correto? Crianças fazerem novelas, peças de teatro, ou até mesmo, como foi falado aqui, uma propaganda de uma televisão? Ou essa lei, né? Porque nós sabemos que existe a lei no Brasil que é proibido o trabalho infantil. Mas quando se fala de artístico, né? Quando se fala de televisão, quando se fala de uma propaganda, quando se fala de um desfile, por exemplo, de uma peça de teatro, por exemplo, que é algo menor, né? Mais curtinho. E aí, as crianças podem trabalhar, mas não existe uma lei que proíbe, né? Então fica muito assim, vale? Né? Muito solto. Tem a lei que proíbe, porém, quando se fala de trabalho artístico, a lei não proíbe mais. Então, assim, vocês irão escrever
Eu coloquei lá no mínimo 15 linhas, pessoal, eu coloquei lá caneta azul preta, mas assim, o momento é bem delicado, né? Então assim, façam pelo menos o que der. Claro que no mínimo 7 linhas, né? Que é o considerado texto. Por exemplo, o Enem, ele considera texto a partir de 7 linhas. Então assim, eu coloquei lá no mínimo 15 linhas, mas eu quero que pelo menos vocês consigam fazer uma introdução, né? Ou um desenvolvimento. Ou uma introdução e um desenvolvimento. Mas o objetivo é que vocês escrevam, tá? E o que vocês conseguirem, eu vou estar lendo, eu vou estar corrigindo, eu vou estar analisando, tá bom? Então, escrevam lá, com calma. Leiam um texto mesmo, que esse texto vai ajudar bastante, assim, no aprofundamento sobre o assunto, né? Sobre essa questão do trabalho artístico, para depois vocês começarem a escrever alguma coisa, tá bom? Então, qual a sua opinião sobre o trabalho artístico? Pode ser feito ou a lei que existe no Brasil proibindo o trabalho infantil, realmente, nesse caso, era para ser vigorado, era para valer? Criança não pode fazer novela, criança não pode fazer uma peça de teatro, criança não pode fazer uma propaganda, por exemplo, de TV. Então, eu quero ver lá a opinião de vocês sobre esse assunto, tá certo? Não deixem de assistir o vídeo, que eu acredito que, pelo menos quem está acompanhando as atividades, está realizando esse ponto, que é assistir as videoaulas, pessoal, porque aqui a gente consegue esclarecer. Deixar o link, né? Acredito que tenham já inscrito no canal, se não, se inscreva no canal. E na dúvida, pode falar comigo no direct, tá certo? Não deixe